bem com vocês? Aqui, professora Núbia, para você que ainda não conhece, eu dou aula de língua portuguesa. E falando sobre isso, eu analisei as últimas 5 provas do Enem de linguagens para verificar quais eram os conteúdos que de fato caíam e que vocês precisam se dedicar, ter um olhar mais atento aí para passar para vocês, é claro, não terem esse trabalho todo, porque vocês precisam focar o tempo de vocês em estudar de fato o conteúdo para ir bem na prova. E dessas 200 questões que eu analisei, eu posso dizer para vocês que os conteúdos que eu vou passar aqui agora não caem, eles realmente despencam. Porque toda a prova está ali distribuída em poucos conteúdos específicos que eu vou passar agora para vocês. E uma das coisas que eu já vou adiantar para vocês é que no Enem não cai gramática. Não cai gramática, gente. Não cai gramática, gente. Eu não estou dizendo, é claro, que o conhecimento de gramática é inútil para você fazer a prova. Mas essa gramática pura e seca aí, tipo, o que é substantivo, a qual classe de palavra pertence tal palavra, isso não cai. Nem sintaxe pura, o que é um sujeito, nada disso cai no Enem. O Enem cobra um outro tipo de conhecimento e habilidade. Essas foram as provas que eu analisei, né? A começar agora da última prova, que foi a reaplicação de 2021, agora no início de 2022, até o ano de 2018, para totalizar essas 200 questões e 5 provas, para ter um conteúdo aí mais certeiro para passar para vocês. O 7º lugar tem um empate entre 2 conteúdos. O primeiro é literatura e o segundo é funções de linguagem, gente. Esses 2 conteúdos tiveram questões em todas as provas e dentro de funções de linguagem, que é um conteúdo bem comum aí realmente de cair, é interessante você estudar todas as funções, conativa, fática, metalinguística, referencial. Por quê? Porque o conhecimento da prova cobra saber sobre tudo isso aí e é necessário que você saiba as características e identificar qual função da linguagem está sendo ali usada naquele determinado texto. Dentro de literatura, que teve aí também 6 questões, nós tivemos apenas uma prova com 2 questões voltadas especificamente para a literatura. Nós temos escolas literárias como modernismo, pós-modernismo, romantismo também e naturalismo. Essas foram as 4 escolas literárias mais cobradas. E aqui eu preciso te dizer assim mais claramente que essa análise de questões foi voltada para aquilo que você realmente precisava saber para realizar as questões. Porque a gente sabe que dentro da prova do Enem, eles citam e abordam vários conteúdos, mas não necessariamente você tem que saber detalhes daqueles conteúdos para responder as questões. Às vezes a resposta está no próprio texto, você não tem que saber aquele conteúdo específico ali para responder. Aquele conteúdo está ali sendo abordado só a título de conhecimento geral. O 6º conteúdo mais cobrado nessas provas, nessas últimas 5 provas, foram gêneros textuais. E os gêneros textuais que caíram foram crônica, prefácio, notícia, reportagem, poema e carta do leitor. Esses foram os gêneros aí analisados e que caíram na prova de forma que você precisava saber características desses gêneros para responder as questões. Ah, professora, mas tem muitas questões de tirinha, de não sei o que lá. Sim, mas você precisava saber muito sobre o gênero tirinha para responder as questões? Às vezes não é necessário, tá? Então eu coloquei aqui dentro das 7 questões de gênero textual aquela questão que cobrou realmente conhecimento sobre o gênero. Você tinha que saber como é detalhadamente uma notícia, como é um prefácio, a estrutura do prefácio para responder aquela questão específica. Nós tivemos aí 7 questões voltadas para esse conteúdo específico. No 5º lugar nós tivemos a disciplina aí de arte aí nas questões do Enem. E os conteúdos voltados para as questões de arte foram futurismo e impressionismo. Você precisava saber detalhes desses conteúdos para responder as questões. Já indo para o nosso 4º lugar, a gente chega aí a um grupo que caíram muitas questões. No nosso 4º lugar, nós temos o conteúdo língua e linguagem. E dentro de língua e linguagem, eu vou explicar mais claramente aqui para vocês o que caiu aí. Variação linguística, tá? Principalmente o respeito às diferentes formas de falar, gíria, dialeto, todas essas questões, principalmente o fato de você respeitar, compreender ali aquele estilo de falar, caiu muito aí com um total de 12 questões, ou seja, é uma participação significativa aí essa questão da linguagem, de entender a variação linguística, geográfica principalmente, né, em relação às regiões e também a povos distintos dentro de um mesmo país, tá? Essa questão do respeito pegou forte aí nas questões
e vale a pena você estudar esse conteúdo. Ah, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, a gente tem proposta de redação todo mês para vocês já irem lendo, estruturando, temos tudo sobre texto dissertativo argumentativo. Se inscreva aí para não perder nenhum próximo vídeo. Os nossos 3 primeiros lugares são responsáveis por exatamente 157 das questões analisadas, ou seja, um percentual muito grande aí de todas as questões, voltadas principalmente para 3 conteúdos específicos. Eu quero dizer que você precisava saber desses 3 conteúdos para conseguir responder, analisar e responder corretamente essas questões. O terceiro lugar está a finalidade do texto ou do trecho. O que esse tipo de questão estava cobrando de você? Ah, qual era o objetivo desse texto? Esse texto foi escrito com a finalidade de caracterizar, ironizar, noticiar, informar, esse tipo de informação. Ou dentro de um trecho específico, mostrando para você os recursos estilísticos dentro do trecho tal tem o objetivo de... Entenderam? Então essa questão aí de você analisar o texto e entender qual é o objetivo daquela proposta. Para que aquele texto foi escrito? Para que aquele trecho foi trabalhado daquela maneira? Esse tipo de conteúdo foi cobrado 16 vezes no Enem e a gente vê isso logo no enunciado. Qual é o objetivo? O trabalho com tal linguagem objetiva, isso, e aí você teria que responder, né, qual era o objetivo daquela proposta e assim por diante. 16 questões são muitas questões, né? Já no segundo lugar, com a participação de 35% da prova, a gente tem um grupo de conteúdos aí que é voltado para... Preste atenção no que você precisava saber para responder 35% da prova. Saber identificar tema, tese, argumento, sabe? Que esse texto defende o quê? Qual é a opinião do autor nesse texto? Saber relacionar argumentos. Qual argumento foi usado para defender essa ideia? Qual é o argumento mais forte? Qual é o mais fraco? Gente, esse tipo de questão caiu 70 vezes. Nós temos aí 70 questões voltadas somente para esse tipo de conteúdo. Para você ler o texto e entender qual é o tema, qual é a tese, qual é a opinião, quais são as estratégias argumentativas para defender determinado ponto de vista. Isso é muito forte e eu vou até deixar algumas questões aqui para você ver o tipo de questão que cobra nisso aí. E por fim, com mais 35% aí de participação, nós temos, gente, nada mais, nada menos que a interpretação e compreensão de textos. E quando eu tô falando aqui de interpretação e compreensão de texto, é claro que a prova inteira cobra esse tipo de conhecimento. Mas eu tô falando que você não necessariamente tem que saber nenhum conteúdo para responder aquilo ali. Só tinha que ler o texto e entender o que tá falando no texto para responder as questões. Então, assim, conseguiu perceber que mais de 70% da prova é simplesmente leitura? É você treinar a sua leitura, treinar e identificar quais são os pontos de vista defendidos no texto, qual a informação que o texto está querendo te passar. Então, se a gente for olhar nessa perspectiva, o que você precisa é focar em fazer prova e treinar aí a leitura do texto para ficar mais atento aos detalhes. Bom, eu espero seriamente que esse vídeo te ajude a ter uma melhor visão sobre o conteúdo de linguagens na prova do Enem, para te orientar aí a estudar melhor para arrasar nessa prova. E se você não é inscrito no canal, aproveite para já se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!